dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez para falar do Livro dos Espíritos para Umbandistas. Estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, falando, capítulo 1, falando sobre os espíritos. Recapitulando, falamos a origem e natureza dos espíritos, falamos no mundo normal primitivo, falamos da forma e ubiquidade dos espíritos e hoje vamos falar sobre o perispírito. Vamos lá, pergunta 93, meus irmãos. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? Aí ele fala o seguinte, olha, o espírito é envolto em alguma coisa ou ele não tem nada ao redor dele? Aí a espiritualidade responde, o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Aí tem uma nota de Kardec. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, é revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar perispírito. Então, vamos lá. A gente tem a semente e a casca. Vamos pensar aqui num abacate. Tem a semente e tem a casca. Entre a semente e a casca, a gente tem o fruto em si. O fruto em si seria o perispírito. Tá? Então tem a semente, que é o mais interior, o que está no meio e o que está na casca, a casca seria o corpo físico. Tá? Então vamos dar continuidade. Pergunta 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudaz de roupa. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que cada local no universo é composto por um tipo de matéria, que é o fluido a variação do fluido cósmico universal que a gente já estudou aqui. A questão é que quando o espírito, que é lá aquela sementinha, chega num local com outra característica de fluido cósmico, ele absorve aquela propriedade e faz com que o seu perispírito, com a sua roupagem espiritual, se modifique mediante a variação do fluido cósmico que existe naquele mundo. Beleza? Então vamos dar continuidade. 94A. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Então Kardec pergunta, poxa, então olha só, se um espírito mais elevado, que ela é superior a gente, com uma matéria muito menos grosseira, quando eles vêm para a Terra, eles absorvem uma matéria mais grosseira? Vamos ver a resposta. É necessário que eles se revistam da nossa matéria, como já dissemos. Então, sim, os espíritos descem a sua faixa vibratória, se amoldam a uma característica que está na vibração do planeta, até para eles poderem se comunicar. Então, um espírito numa faixa bem superior, ele não consegue se comunicar com a gente se ele não descer a sua vibração até a nossa. Isso acontece com os nossos guias, meus irmãos. Pergunta 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Aí a espiritualidade vai responder, sim, uma forma ao arbítrio do espírito, e é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Ou seja, o espírito, quando ele quer se manifestar, ele pode tomar uma forma fluídica, que pode estar ligada à característica emocional dele. Então, o perispírito, ele é
o corpo astral, ele é o corpo emocional, também pode ser chamado de corpo emocional. Então, por exemplo, eu me vejo como eu estou aqui. Se eu me olhar no espelho, eu vou estar da mesma forma. E eu, perdendo o meu corpo físico, vou para o plano espiritual e vou assumir a forma que eu me vejo. Então, se eu tiver tatuagem, eu vou ter. Se eu tiver verruga, eu vou ter. Se eu tiver defeitos físicos, eu vou ter. Isso mediante ao grau espiritual. Um espírito superior, ele pode moldar a sua forma perispiritual mediante a sua vontade. E espíritos inferiores, eles podem mudar a sua forma por uma incapacidade de manter a forma que tinha aqui na Terra. Então, por exemplo, existem espíritos que eles são muito revoltados, em que eles vão assumir uma forma espiritual mais grosseira até do que tinha aqui na Terra, assumindo, por exemplo, feições de animais, com característica, por exemplo, morreu e por uma questão, vou dar um exemplo de um suicídio. Então, o suicida, ele vai sentir a energia dele se desfazer junto com o corpo físico. Então, quando ele for para o plano espiritual, muitas vezes ele pode se mostrar com feridas de putrefação. Então, por quê? Porque as questões perispirituais vão estar ligadas à dor, sofrimento e à percepção emocional que ele tem. Então, é importante que os irmãos comecem a compreender. Depois nós vamos avançar o pensamento em cima disso, tá? Mas o importante é saber o que é o perispírito. É o envoltório do espírito. Tá? O espírito em si não tem forma, ele é uma irradiação. O que mantém o espírito recluso num espaço seria o perispírito. Tá? E também o perispírito é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. Né? Então, porque são duas formas bem vaporosa, bem fluídica, o espírito, e uma forma bem materializada. Para juntar essas duas coisas, existe o meio termo, que é o perispírito. Fiquemos com o axé e vamos aguardar o próximo momento sobre o Livro dos Espíritos, meus irmãos. Axé.